Olá, pessoal! Hoje vocês vão ter a primeira aula gravada, né? Na verdade, essa aula é para falar um pouco sobre como a gente pode construir planilhas com os dados que a gente levantou na última aula prática, né? Aqui vocês estão vendo, eu estou com o navegador do Chrome aberto, eu estou logada aqui na minha conta institucional, né? Da conta do Instituto. Venho aqui e eu tenho várias opções, dentre elas eu tenho o Planilhas, tá? O que a gente vai ter de resultado? A gente vai ter de resultado algo parecido com o que a gente está vendo aqui. Está carregando um gráfico, né? A gente vai ter um gráfico desse tipo, em que eu coloco a tensão aqui na horizontal e a corrente na vertical. Normalmente as curvas de Ohm, né, são corrente deitada, tensão em pé. Mas como a nossa tensão é pré-estabelecida, né, são valores pré-estabelecidos, e o que a gente tem de variando são as correntes, eu não consegui montar aqui no próprio formato do Google desse jeito. No Excel tem jeito, mas como a gente se propõe a trabalhar com o que é disponível e free, né, então eu optei por continuar a aula aqui usando planilhas, tá bom? O que a gente vai fazer? Vou voltar aqui. Na hora que eu clico em planilhas, aparecem as opções, né? A gente vai criar uma planilha em branco. Nessa planilha em branco, vocês vão colocar uma coluna com a tensão. Ela vai estar em volts, né? Aqui você vai colocar o circuito 1. A corrente, né, em miliampere. E você vai repetir isso para o circuito 2, circuito 3, circuito 4, circuito 5. Aqui eu vou criar para 3 circuitos fictícios, tá? Circuito 2. Quais são as nossas tensões? 0,5, 1, 1,5. E eu não sei se todos vocês sabem, se eu clicar aqui, aparece essa bolinha, e se eu arrastar ele vai repetindo esse mesmo intervalo. Então, né, já sai aqui para mim até o 9,5, até o 10, que é o que a gente trabalhou lá em sala. E aí eu vou colocar valores de corrente aqui. Para não ficar valores muito estranhos de corrente, eu vou fazer uma continha aqui. Vamos fingir que o primeiro resistor é de 10.000 ohms, né? E como a minha corrente é em miliampere, eu preciso multiplicar por 1.000. Professora, não entendi o que você fez. Tudo bem, você coletou esses dados lá na sua medição. Então, aqui eu estou só simulando alguns dados, tá bom? Vou fazer uma coisa bem parecida aqui, mas aqui eu vou mudar para 15.000 ohms, tá? E vai ser preenchimento. Se eu arrastar aquela bolinha, ele copia também as minhas fórmulas, né? Aqui eu vou reduzir o número de casas depois da vírgula, para não ficar uma coisa muito estranha, né? E aqui eu vou trabalhar com uma outra resistência. Aqui eu vou trabalhar com a resistência de 5.000 ohms. Tá? E o preenchimento automático, ele já cola tudo isso daqui, tá bom? Ah, professora, eu quero deixar a planilha bonita, chique, tudo bem. Eu seleciono ela aqui, aqui eu consigo deixar ela com borda, né? Eu consigo colocar aqui negrito, consigo ajustar os números para ficar centralizado, ficar mais bonitinho. Aqui, né, edição padrão do que vocês estão acostumados no próprio Word e tudo mais, tá bom? Então, eu não vou ficar aqui mexendo, né? Nosso intuito é criar um gráfico, tá bom? Como é que eu faço para criar o gráfico? Eu vou colocar aqui, ó, inserir gráfico.
Aqui já apareceu, nossa, bonitão, né? É um gráfico de linhas. Eu posso colocar um gráfico de combinação, posso colocar um gráfico de colunas, posso colocar um gráfico de barras, posso colocar um gráfico de pizza, um gráfico de dispersão, tá? Mas o gráfico mais interessante para gente é de fato o gráfico de linhas. E aqui ele já foi bonzinho, já colocou tensão, já colocou circuito 3 aqui, já fez, né, uma coisa bem legal. Porque ele entendeu, né, que a primeira coluna aqui é do eixo X. E onde que eu faço isso, professora? Eu venho aqui, ó, eixo X. Eixo X, ele me deixa selecionar um intervalo. Então, aqui apareceu, ó. Eu vou apagar isso aqui só para vocês verem como é que a gente faz. Eu clico aqui e arrasto a bolinha para selecionar essa minha primeira coluna, tá? Desculpa, não é arrasto a bolinha, vou clicar aqui 2 vezes, vai aparecer aqui de novo, vou lá em configuração, vou colocar aqui, ó, remover, vou adicionar um eixo para o X. Clica aqui, ó, selecione intervalos de dados. Não posso clicar na bolinha, né, senão acontece o que vocês acabaram de ver. Vai ficar o intervalo do primeiro, né, do A1, primeira linha, primeira coluna, até a linha 21 da primeira coluna. Bom, aqui eu tenho, né, no X. Agora, como é que eu faço, né, vou remover tudo, né? Como é que eu faço para adicionar os valores, né, de Y? Vou ali em adicionar séries, clico nesse quadradinho de novo, venho aqui, clico aqui, né, e seleciono um intervalo. Eu mantenho meu botão do mouse clicado, tá, gente? Para ele ficar azulzinho dessa forma. Então, tive o meu primeiro gráfico. Mas eu quero mais gráficos. Então, eu vou adicionar mais uma... Vou adicionar mais uma série. Banco de dados... Aqui eu tinha clicado sem querer nesse alternar linhas e colunas, tá bom, gente? Eu clico aqui em 3 pontinhos, ou, na verdade, clico em adicionar série, clico no quadradinho, esse quadradinho é o que me permite escolher a série que eu estou adicionando, tá? Começo lá da primeira linha e vou até a linha 21. Ok. Viu que apareceu já um outro gráfico? Vou lá em adicionar série, clico, né, intervalos, e adiciono meu circuito 3. Ok. Aqui já está mostrando que o circuito 1 é o circuito azul, circuito 2 é o circuito vermelho, circuito 3 é o circuito amarelo, tá bom? Corrente versus tensão, e aqui ele deu esse título estranho, circuito 3. Por que ele deu esse título? Ele não sabe direito o que ele está fazendo. Para eu personalizar, eu venho aqui em personalizar, tem o estilo do gráfico e tem os títulos. No título do gráfico, ele colocou corrente em miliampere versus tensão. Então, é curva de corrente versus tensão. Tá legal. Mas eu posso colocar também título no eixo horizontal. Posso colocar lá que é a tensão em volts. Bom, posso colocar o título na vertical. Aqui está aparecendo corrente, circuito 3, corrente em miliampere. Mas eu quero que apareça só corrente em miliampere. Bom, posso ajeitar, né, esse título aqui, colocar ele no meio. Né? Posso ir mexendo aqui, posso configurar as linhas de grade, posso colocar que ela vai ter 5 contagens, contagens secundárias 10, tá? E aí vocês, 10 ficou muito, né? Vamos colocar 2, que aí vocês vão ver que tem umas linhas, né, aparecendo aqui, a gente
der um zoom aqui, vocês conseguem ver, tem umas linhas aparecendo. Mesma coisa no eixo vertical, tá? Eu posso, ó, tá só aparecendo a subdivisão, a divisão principal, e eu consigo colocar divisões, por exemplo, 5 divisões, duas aqui no eixo vertical, vamos lá no eixo horizontal. Contagens secundárias, vou colocar 5 contagens secundárias. O que apareceu entre o 2 e o 4 apareceu 5 barrinhas. Talvez não seja interessante, seja interessante a gente aparecer com a barrinha, o 2, 2,5, 2, 2,5, 3, 3,5 e 4. Então eu preciso de 3, porque o 2 já tem, o 4 já tem. Então eu preciso de 3 subdivisões ali. Agora eu tenho o 2, eu pulo para o 2,5, para o 3, para o 3,5 e para o 4, tá? Ah, professora, eu tô vendo que aqui, ó, não chega no 00. Claro, né? A gente tem que adicionar uma linha. Posso clicar aqui nesse 2, clicar com o botão direito e colocar, inserir uma linha acima. Coloco 0, 0, 0 e 0. Por quê? Quando a tensão for 0, a corrente vai ser 0 em todo mundo, tá bom? E assim vocês conseguem colocar o gráfico do jeito que vocês quiserem, vai ficar salvo no drive de vocês, então relatório, né, salva como vocês quiserem. Bom, aperta Enter. E para vocês incluírem essa figurinha, vocês conseguem baixar o gráfico, tá? Em PDF, em PNG, vocês conseguem copiar o gráfico, tá? E vocês podem escolher o que vocês vão fazer. Ah, professora, eu sei fazer isso no Excel. Legal, pode fazer no Excel. Você tem o Excel aí no seu computador, fica à vontade. Ah, eu sei fazer no LibreOffice, sei fazer no BROffice. Tranquilo. Isso daqui é para a galera que ainda não sabia fazer isso, tá bom? Espero que tenha ficado claro e qualquer dúvida entre em contato. Um abraço e até mais.